A paz do Senhor esteja na tua vida e na toda a tua família. Trago aqui a segunda parte do devocional titulado O que é ansiedade e como vencê-la? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 30, a partir diz: Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que precisai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha que coisa tremenda. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo vem tratar a questão da ansiedade, das preocupações, das inquietações, com o que comer, com o que calçar, com o que vestir, com o que tange, principalmente ao amanhã. E é nesse contexto que nós vamos trabalhar essa segunda parte. O que é ansiedade? É algo que qualquer ser humano tem. Tanto é que a Bíblia menciona o problema. Inclusive o próprio Senhor Jesus falou aqui em Mateus 6 sobre isso. O problema não é você ter uma ansiedade natural. O problema é ela a crescer tanto na tua vida, ao ponto de você não ter mais o controle e isso tornar-se uma crise de ansiedade. Isso pode ser terrível na sua vida. Por quê? Porque o coração parece que vai pular pela boca e não consegue respirar direito, mesmo sabendo que suas funções estão normais. Há algo que sufoca. Nessas horas, acabamos pensando só nas situações mais difíceis de serem resolvidas, nas nossas vidas e dos nossos familiares. E isso pode agravar nossos problemas respiratórios, entre outros, e pode intensificar a crise de ansiedade que aparentemente pode nos levar a uma vida pior e vivenciar agravantes na nossa vida. Então nós temos que parar de pensar negativo. Nós temos que parar e repreender essas coisas negativas da nossa vida. Por quê? Porque senão isso pode nos levar a ficar doentes, a trazer sintomas físicos nas nossas vidas e acabar de nos colocar cada dia numa vida derrubada, numa vida fracassada. Porque isso pode atingir toda a nossa visão psicossomática. E o que podemos fazer neste momento? Como devemos reagir nessa situação? O que você acha? Quando olhamos para Mateus 6, principalmente aqui no contexto do capítulo 25 ao 34, nós estamos vivendo aqui e vendo pessoas que estavam muito ansiosas, pessoas que estavam cheias de preocupações. E o pior é que essas pessoas estavam cheias de preocupações. E muitas vezes nós somos como ela, tomada de ansiedade anormal e não espiritual. Por quê? Porque quem busca riqueza pensa que o dinheiro resolverá todos os problemas, quando na realidade trará ainda mais problema. As riquezas materiais criam uma sensação falsa e perigosa de segurança, quando não muitas vezes só traz tragédias. Quando o Senhor Jesus falou no capítulo 6 sobre os pássaros e os lírios, ele diz que estes não se preocupam, nem se inquietam. E mesmo assim tem uma riqueza de Deus. E o ser humano não consegue reproduzir isso na sua vida. A natureza, queridos, toda depende de Deus. E esse Deus nunca falha. Só o homem mortal depende do dinheiro. E o dinheiro sempre falha. Quando olhamos para esta palavra que vemos aqui no contexto, essa inquietação, com o que comer, com o que beber, com o que vestir,
Jesus Cristo aqui está vivendo aqui os seus discípulos muito ansiosos, muito perturbados, muito quietos. No grego, a palavra para ansioso significa ser atraído para direções diferentes. É você viver andando para um lado, andando para o outro, é você viver um viver que não tem paz, um viver que não tem quietude, é um viver perturbador, é um viver que ele atinge todo o nosso interior, causando uma desconfiança de Deus, causando uma vida que não confia em Deus e gerando em nós muitas coisas negativas. O Senhor usou aqui a figura dos pássaros em toda a natureza em dizer que Deus, Ele alimenta os pássaros e veste os lírios e fará o mesmo por nós, até porque nós somos a coroa da criação de Deus. Você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. O que causa toda essa perturbação, toda essa inquietação, é o povo não crer na plenitude de Deus. Se você crê em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, você sabe que isso são ataques espirituais. Isso são as coisas que estão em nossa volta querendo nos tirar da nossa estabilidade espiritual. E é nessa hora que você tem que orar, entregar sua vida mais ao Senhor, contando ao Senhor como você se sente. Como falamos aqui na primeira parte deste tema, nós temos que lançar todas as nossas ansiedades sobre Deus. E isso significa também, no seu contexto, jogar para longe, não reter, mas mandar para Deus aquilo que nos sufoca e nos perturba, que tira o nosso sono, que provoca todo tipo de sintomas negativos em nossa vida. O que o Senhor Jesus quer que nós aprenda aqui nesse contexto? O que Ele quer que nós venhamos entender nesse contexto? Ou relembrar, ou venhamos a entender nesse contexto? É que a ansiedade vem justamente de problema, cuja solução está fora do nosso alcance. Então Deus é que tem a direção melhor para nós. O Senhor é que tem o melhor para a nossa vida. E nós temos que enfrentar estes problemas junto com o Senhor, acreditando no Senhor, porque Ele é fiel. E no contexto, é nossa pequena fé, no versículo 30, que impede de Deus trabalhar e de operar em nós como Ele gostaria. Mas se nos sujeitarmos a Deus e vivermos para as riquezas eternas, Ele revelará as grandes bênçãos que estão reservadas para nós. Tira essa preocupação do teu coração. Tira essa inquietação da tua vida. Ele diz no versículo 32 que porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas. Então, o que é que Deus está querendo ensinar? A preocupação com as coisas materiais nos faz viver como pagão. Olha que coisa, olha que seriedade. Nos faz viver como pagãos. Por quê? Porque nós deixamos de colocar Deus em nossa vida como Pai, como aquele que cuida de nós. O pagão não tem pai, mas os remidos em Cristo, ele tem pai. E a Bíblia diz em Efésios 1:3 que ele já nos abençoou nas regiões celestiais. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20 que em todas quantas promessas de Deus há para nós, ele já deu sim. Nós temos cerca de 8.000 promessas na Bíblia para nós. Nós temos garantia de cuidados dia a dia de Deus para nós. Então, nós temos que crer que Ele é o Deus e o nosso Pai que vai cuidar de nós. E o que Ele quer de nós, aqui no versículo 33, é que nós viemos praticar a busca de priorizar o reino dEle e a sua justiça. Olha que palavra tremenda. Deus quer que nós venhamos preocupar com o reino dEle e a sua justiça, porque através da palavra e das buscas das coisas espirituais, que nós vamos ter paz, nós vamos ter estabilidade, que nós vamos ter segurança e Deus há de nos abençoar. E por que Ele quer que nós não venhamos nos inquietar? Pois no versículo 31 ele diz, não vos inquieteis. Olha aí, não andeis inquietos.
Tira esse viver ansioso, Deus está dizendo. Tira esse viver que te perturba, esse viver que te atribula, que te deixa fora do teu normal. A palavra aqui para inquietez, no grego, é a palavra merimenaor, que significa ansiar, cuida de, estou ansioso demais. Então para de estar ansioso com o que comer, com o que calçar, com o que vestir. O Senhor Deus sabe que tu precisa de todas estas coisas. Mas Ele diz, coloca o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida e eu te abençoarei com tudo aquilo que tu precisa. Então Deus quer nos ensinar aqui 3 palavras para nós vencer a ansiedade e ter o caminho da vitória sobre a mesma. A primeira no versículo 30, ele diz, porque assim Deus, como veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, a primeira vertente para vencer a ansiedade e termos um caminho de vitória é fé. E o que é fé? É a confiança de que Deus suprirá a nossa necessidade. Deus vai suprir o que falta na tua vida. Deus vai criar uma situação para mudar este quadro da tua vida. O Senhor não te desampara. Ele cuida de nós. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá todas as nossas necessidades. O segundo passo aqui, para nós vencermos a ansiedade e ter um caminho de vitória, está no versículo 32, que ele diz, porque todas estas coisas os gentios a procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas estas coisas. Então, o versículo 32 vai dizer que nós temos que ter Deus como Pai. Ele é o nosso Pai. E o Pai, ele sabe e ele se preocupa com os seus filhos. Qual é o pai que não vai cuidar dos seus filhos? Qual é o pai que não vai dar o melhor para os seus filhos? Qual é o pai que não vai suprir a necessidade dos seus filhos? Então, se você o tem como pai, ele vai cuidar de você. Ele vai saber do que você necessita e ele vai acrescentar as bênçãos na tua vida. E o terceiro passo para nós vencermos a ansiedade e termos um caminho de vitória está no versículo 33, que o Senhor diz, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele coloca em nossa vida aqui que nós temos que ter uma prioridade. E a prioridade é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossa vida, a fim de glorificá-lo. Louvado seja Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Coloque o Senhor Deus em primeiro lugar na tua vida, queridos. Pense nesse Deus maravilhoso na tua vida. Busque isso. Se tivermos fé em nosso Pai e colocarmos em primeiro plano, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Deus não vai deixar faltar nada para você. Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai criar situações, ainda que Ele tenha que mandar o corvo lhe servir, mas Ele vai providenciar a necessidade, vai providenciar o que você precisa. Ele vai criar caminhos no deserto, Ele vai aflorar as bênçãos na tua vida. Acalma o teu coração, Deus está no controle de tudo. Eu vou orar por você, para Deus confirmar estas bênçãos na tua vida. Pai, eu abençoo o teu filho, eu abençoo a tua filha, e eu profetizo, Pai, tu suprindo toda a necessidade do teu filho e da tua filha. Traz a provisão para os teus filhos, aumente a fé deles. Pai, que Ele ensina a eles a se submeterem como filho e confiarem no Senhor, como o Pai que cuida. Ajude ele a priorizar aquilo que realmente é o mais importante, que é as coisas espirituais. Dá força aos teus filhos. Repreende todo o mal agora. Eu ministro no nome de Jesus. Esse espírito de ansiedade caindo por terra, de inquietação, de perturbação, que quer te trazer em várias direções. Mas você só tem um caminho a seguir e a confiar. É o caminho de Jesus de Nazaré, que está contigo todos os dias até a consumação do século. Crê no Senhor Jesus Cristo, porque já está abençoado tu e a tua casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe, compartilhe, querido, e abençoe outras vidas. Se inscreva no canal no nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo.